Fala, eu quero. Eu quero o melhor. Eu sou filho do Rei. Sou filho do Senhor Jesus. Você quer que o sexo feminino fala? Eu sou filha do Rei. Eu sou filha do Rei. Do Senhor Jesus. Então fala, eu quero. Eu não vou perder a minha bênção. Em nome de Jesus. Vê lá, João 15. João 15. Fala, João 15. João 15, 7. Quem está feliz da glória a Deus? Glória a Deus. Diz aleluia. Aleluia. Ó, tão simples, tão conhecida essa palavra, mas a gente quase não põe em prática. Não adianta você conhecer a palavra e não pôr em prática. Pôr em prática é obedecer a palavra. Você sabe o que é pôr em prática a palavra de Deus? É você concordar com a palavra de Deus. É você ter harmonia com o Santo Espírito de Deus, tá? E a palavra de Deus começa a funcionar na tua vida. Então está escrito aqui, ó, se vós estiverdes em mim, Deus está falando para você hoje, e as minhas palavras estiverem em vós. Então existe o que? Uma condição. Pastor, eu não sabia disso. Eu pensava que era só pedir as coisas para Deus. Não, existe condição. Em tudo na vida existe condição. Em tudo na vida você tem que se condicionar a alguma coisa para conquistar alguma coisa. E Deus está falando comigo, não é diferente. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras. Espera aí. Não é a palavra de qualquer um. É a palavra do Deus vivo. É a palavra do Criador de todas as coisas. É o Criador dos céus e da terra, é o Todo-Poderoso que está falando contigo hoje. Hoje você vai descobrir porque às vezes as coisas não acontecem. Não é por culpa de Deus. Você e eu temos que entrar em harmonia com Ele. Nós temos que estar sintonizados com Deus vivo. É por isso que diz, tudo que for ligado na terra é ligado ao quê? No céu. Se vós estiveres em mim, aí você tem que dizer, você tem que declarar. Você tem que ter fé para isso. Eu estou em Cristo. Fala, eu estou em Cristo. Eu estou na luz. Eu sou o próprio representante da luz. Porque não sou eu que estou falando isso. É a Bíblia que diz: vós sois a luz e o sal da terra. Você compreende isso? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Então, o primeiro passo, antes de você pedir alguma coisa para Deus, você e eu temos que fazer um conserto. Você tem que chegar para papai do céu, e falar: papai, sou falho, errei nisso, errei naquilo, mas estou disposto a ter um conserto contigo hoje. Mas quando a pessoa confia, não, mas eu tenho tanto tempo de igreja, eu já sou servo de Deus há tanto tempo, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou, você não é nada. Você é um dependente, você é um carente de Deus, como eu sou. Você tem que se humilhar aos pés do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que Deus quer para você é sucesso. O que Deus quer para você é tudo de bom. Mas você tem que estar em harmonia com Ele. Não adianta, é você, eu, todos nós. Não adianta tentar enganar a Deus, sabe? Deus me entende, faz as coisas erradas, eu faço as coisas erradas. Deus me entende, Deus não entende isso não. Deus não tem comunhão com o pecado. Deus tem comunhão com aquele que, sabe, confessa os seus pecados e diz para Deus: eu quero ter uma vida diferenciada, eu quero ter uma vida abençoada, eu quero orar, eu quero pedir alguma coisa ao Senhor, o Senhor me atender. Você entende isso? Mas peraí, será que as palavras que eu falo no dia a dia têm influência? Tem. O que você tem falado? O que eu tenho falado durante o dia? O que está escrito no livro de Marcos 11:23?
Se você colocar no teu coração, se você determinar que aquele monte vai parar lá dentro do mar, aquele monte vai. Que monte é esse? Esse monte é representativo. Tem pessoas que falam assim: olha, esses crentes são malucos, fica falando certas coisas, fica falando com um monte, fica falando isso, fica falando aquilo. Não, não é por aí não. A pessoa muitas vezes fala isso, mas ela fica o dia todo blasfemando dentro de casa, ela fica o dia todo reclamando da vida, porque está chovendo, porque está fazendo sol, porque é isso, porque é aquilo, tá? Então ela também está falando um monte, só que está falando de uma maneira diferente. E Deus está falando contigo, está falando comigo, para você falar de uma maneira favorável, ou seja, eu sou mais que vencedora, eu sou mais que vencedor. Aonde eu colocar os meus pés, aquilo ali eu posso tomar posse. Você entende? Você compreende? O que é que você tem falado? O que é que você tem dito? O que é que tem saído dentro do teu coração? Muitas pessoas confundem as coisas. Elas têm dúvidas, elas têm descrença. Ah, pastor, descrença e dúvida é a mesma coisa? Não é não, não é não. Dúvida é uma coisa, descrente é outra. A dúvida tem a ver, tá? A dúvida tem a ver com a falta de conhecimento, tá? Ela duvida muitas vezes de Deus porque ela não conhece o poder que Deus tem. Agora o descrente não. O descrente é aquele que conhece a palavra, tá? Mas ele toma uma decisão: eu não quero acreditar nisso, não vou acreditar nisso. Chega desse negócio, tá entendendo? Agora eu quero fazer as coisas do meu jeito, é desobediente. O descrente tem a ver com a desobediência, e esse tem que se consertar o mais rápido possível. Agora eu falei ali, ó, lá no posto de gasolina, quem estava comigo viu. Deus tocou no meu coração, falei: ô Jó, vem cá. Falei para ele: volta correndo, tá? Você está desviado dos caminhos do Senhor, volta. Tem alguém na tua casa? Você. E ele pegou e falou: é minha esposa. Eu falei: volta correndo. Então, conhece a palavra, sabe da palavra, mas quer viver no mundo, quer viver do seu jeito, não quer se humilhar diante, tá, do Deus vivo, do Deus poderoso. Então, é por isso que está escrito aqui: se quiseres, tá? Se quiseres, não, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Espera aí, palavras, quem está falando aqui? É Deus. Então as palavras de Deus têm que estar no teu coração. Mas espera aí, no teu coração, tá? Mas o coração que você está entendendo é aqui, essa bomba que bombeia o sangue? Não, o teu coração é aqui, ó, o centro do teu ser. Então dentro de você tem que fluir o amor de Deus, tem que fluir o Santo Espírito de Deus, o poder de Deus. Você tem que entender isso, porque senão você fica fora da sintonia de Deus. Você não está na mesma harmonia de Deus, mas se não, eu estou. Então, continua nesta fé, continua buscando a Deus, continua se humilhando diante de Deus. Você compreende isso? Então, você pode seguir as palavras de Deus, como também você pode decidir seguir as palavras do mundo, ou seja, a palavra do diabo. A pessoa está muito bem dentro da casa de Deus, chega um e fala: olha, você está lá, mas é isso, não sei o que, você está recebendo um alimento vivo, a tua vida está sendo transformada, Deus está trabalhando na tua vida, e vem o Satanás para turbar a tua mente. É, Jesus. E você acredita. Estou falando com você, estou falando a pessoa que acredita. Então, o que é que você resolve acreditar? Se você resolve acreditar na palavra de Deus, você entra em sintonia com Ele, você acredita em Deus, você concorda com Deus. Quando aquele leproso chegou diante de Jesus e falou: Senhor, eu estou todo leproso, Senhor, mas se tu quiseres, eu poderei ficar limpo. O que aquele homem tinha? Ele tinha fé, mas ele tinha o quê? Ele tinha dúvida ou ele era incrédulo? Não, ele tinha dúvida. Ele não sabia se Jesus queria curar ele. Você entende isso? Então ele ouvia falar que
que Jesus curava, libertava, abençoava, mas agora ele está diante de Jesus, e ele fala, humildemente, Senhor, se tu quiser, o Senhor pode me curar. Jesus olhou para ele, tá? Tocou nele e nada aconteceu. Mas na hora que Jesus declarou, olha o poder da palavra, olha o poder da palavra de Deus, eu quero. Aí ele entrou na mesma concordância com Deus. Para você receber o teu milagre, fala, abre alto e bom som, fala, para eu receber o meu milagre, fala, para eu receber o meu milagre, eu tenho que concordar com Deus. Você está compreendendo? Então é tudo uma questão de harmonia, de concordância, tá? O que é a fé? Da onde vem a fé? A fé vem. Igreja, vamos ficar ligados. Mensagem importante para mudar a tua vida. Como Jesus falou para mim, você tem que acreditar nisso, tá? Da onde vem a tua fé? A tua fé vem de ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu escutei, ouvi essa palavra muitas vezes, mas eu não entendia. Hoje veio um esclarecimento para mim. Quando diz o ouvir e o ouvir a palavra de Deus, o que isso significa? É uma coisa contínua. Você não pode ouvir a palavra um dia e depois, sabe? Você tem que estar ali constante, ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, ouvir e ouvir a palavra de Deus. É uma coisa contínua. É esta continuidade que te aproxima de Deus, me aproxima de Deus. É esta proximidade com Deus é que faz a tua vida ser transformada. Não, no dia que eu sirvar, eu vou na igreja, eu ouço a palavra, no dia que eu sirvar, eu pego a Bíblia. Não é eu, não, você tem que falar eu, no dia, tá? Que Deus me tocar, e Deus está sempre te tocando para você estar na presença dele. Então, a fé, tá? É um dom de Deus, é uma ferramenta de Deus que vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ouvir. Aquilo vai entrando dentro de você, tá? E para que serve a palavra do teu ser? A palavra de Deus serve para uma hora de necessidade. Você chega e você fala, tá? Senhor, baseando-se na tua palavra. Aí você dá a referência ali, ó. Eu estou pedindo isso para o Senhor. O que é o Senhor Jesus? Na verdade, o Senhor Jesus é o nosso advogado. Sim ou não? É. O que um advogado aqui na terra faz? Ele, para te ajudar, ele vai se basear o quê? Na lei. Na lei daqui da terra, na lei na Constituição Federal, que tem todas as leis. Ora, Jesus, ele vai se basear na palavra dele. Então, quando você mostra para Jesus que você sabe, que você tem um entendimento, e baseando-se na palavra de Deus, sabe? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando aquele povo, aqueles discípulos estavam apavorados, Jesus estava vindo sobre as ondas do mar, sobre as águas. O Pedro falou para Jesus: se é o Senhor mesmo, permita que eu vá até o Senhor sobre as águas. Quando foi? Jesus sabia que ele poderia afundar, porque Jesus conhecia a fé dele. Mas quando ele, baseando-se na palavra, falou, tá? Se é o Senhor mesmo, não era Jesus mesmo? Então Jesus teve outro jeito de falar: vem. Assim é quando você se sustenta, você se baseia na palavra de Deus, tá? Jesus, ele chega e fala: não tem jeito. Está escrito lá em Salmos 91:11 que Jesus, que o Senhor dá ordem aos anjos dele a nosso respeito. Aí você chega e fala: Senhor, para resolver esta causa, dá ordem a um anjo teu para resolver isso. Olha aí, você está usando a palavra. E ele fala: peraí, ele sabe. Aí ele dá ordem para o anjo fazer aquilo. Então
perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Aí Jesus fala, ele sabe a palavra, ela sabe a palavra. Então está fazendo certinho como está na palavra. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estar em concordância com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. É por isso que Satanás ele luta tanto para você não ter entendimento da palavra. Por quê? Porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. É o ladrão. Aí você fala, mas Jesus diz na palavra dele que ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, quando chegar uma pessoa perto de você, na hora que tiver uma situação difícil, vai aparecer alguém, normalmente aparece, ou então a tua própria mente no meio do trabalho, e fala, ó, isso aí não tem jeito não, isso aí é a palavra de Deus ou é a palavra do diabo? É a palavra do diabo. Mas você vai viver pela palavra do diabo? Não. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Fala amém. Então a palavra de Deus é importante para nós. Você está entendendo? Então quando alguém chegar com uma palavra negativa, uma palavra de derrota, uma palavra de destruição, mas eu acho isso, você não vive por aquilo que você acha, você não vive por aquilo que o diabo acha, você não vive por aquilo que a pessoa chegou para você e achou isso, achou aquilo, mas fulano morreu com essa doença, para estar arrependido. Sabe que essa doença, a pessoa que está doente e ela tem fé, essa doença é para a glória de Deus, essa doença é para exaltar o nome do Senhor Jesus. Você tem em você, através da tua fé, a capacidade de transformar a maldição em bênção. Bate palma no glorificador. Você está entendendo? Então, uns vão vir com dúvida, outros vão vir com medo, mas você vem com o escudo da fé. Efésios 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você escolhe o que você quer para a tua vida. Eu tenho que escolher o que eu quero para mim. Eu quero ser o que Deus diz que eu sou. O que ele diz quando ele diz que você é mais que vencedor, mais que vencedora? Você tem que concordar com Deus. Fala, a partir de hoje eu vou concordar com o meu Senhor em tudo que está escrito na palavra dele. Você está entendendo isso? Então, você não pode duvidar. Na hora da oração, você decreta, você tem a autoridade de Jesus que está na tua vida. Fala, Jesus me deu autoridade para pisar na cabeça da serpente, dos escorpiões. Você é o embaixador de Cristo. Você tem autoridade. Eu estou até me desanimando. Por que, irmão? Eu saio para procurar um emprego, não consigo. Você vai aceitar essa derrota então na tua vida? Você fala, eu não conseguia, mas a partir de hoje, você que está precisando do emprego, a partir de hoje, aonde eu chegar, eu vou conseguir o meu emprego. Senhor, manda os teus anjos, abre as portas. Então você tem que profetizar, você tem que determinar, você tem que declarar. Por quê? Porque as palavras têm poder. Peraí, então é por isso que as pessoas que desejam mal a outros, elas declaram coisas negativas, e está usando o que? A fé. Só que está usando a fé de uma maneira, o quê? Maligna, de uma maneira errada. A fé que Deus nos deu foi para o bem. Você tem que desejar o bem até para os teus inimigos. Por quê? Porque vem brasas vivas sobre a tua cabeça. Você é uma pessoa diferenciada. Você é uma pessoa abençoada. Por quê? Porque você entende a palavra de Deus e faz da ferramenta da fé. A fé é uma ferramenta, tá? Você usa essa ferramenta a teu favor, a favor da sua família, a favor do seu ministério. Entende isso? Quando for orar, eu orei, mas se Deus quiser, você acabou de atrapalhar a tua oração. Deus quer. Ele quer te abençoar. Deus é um bom Pai. Ele não te colocou no mundo para mais ou menos, não. Ele colocou você para ser cabeça e não cauda.
Fala, eu recebo. Fala, eu recebo em nome de Jesus. Ah, mas a minha situação atual está difícil. E quem disse que você tem que viver pelas circunstâncias? E quem disse que você tem que viver por aquilo que você está vivendo? Você tem que viver pela fé. O justo viverá pela fé. Você compreende? Então, por isso que Jesus, o Senhor Deus, ele fala: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres. Tudo. Então não existe impossível para aquele que tem fé em Deus. A maior moeda que existe no mundo não é o dólar. Você está entendendo? Não. É a moeda que você conquistou pelo sacrifício de Jesus lá no Calvário. Ele pagou o preço. Você está entendendo isso? Então, não, porque eu acho, eu penso, talvez, não, tire isso do teu vocabulário. Eu sou mais que vencedora. Eu sou mais que vencedor. O diabo ele vai lutar para você não ouvir a palavra de Deus. Aliás, é a maior luta do diabo é essa, porque se você ouve a palavra de Deus, você não vai dar importância para as palavras negativas, para as palavras de derrotas, para as palavras de dúvida, de medo, de incerteza. Não, você, tendo a palavra de Deus, você tem um escudo poderoso, que é o escudo da fé. E você faz com que os anjos do Senhor, pelo entendimento que você tem na palavra, ande do teu lado, e principalmente o Senhor Jesus, e também o Espírito Santo dentro do teu ser. Fala, eu creio, em nome de Jesus eu creio. Então, irmãos, palavras têm poder sim, tá? Quando você estiver do lado de uma pessoa que está falando palavras de derrotas, no primeiro momento você sai de perto. Depois, quando você tiver a oportunidade, chega para essa pessoa, quando ela estiver mais calma, e ensina ela de acordo com a palavra. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Por quê? Da onde saem as palavras da boca? Você está entendendo? O que o Davi, o grande homem de Deus Davi, tá? Ele fala assim, ó: Senhor, coloca um guarda na minha boca. A maior parte das derrotas das pessoas, sem ela notar, é ela mesma que está trazendo para ela. Entendeu? Está dando tudo errado. Hoje acordei com a dor. Ó, eu estou com a dor de cabeça. E Deus já te deu autoridade para você pisar na cabeça da serpente e dos escorpiões. Eu estou falando contigo, Dor. Sai do meu corpo, sai da minha cabeça, sai da minha família. Ô desânimo, é assim, tão simples. É tão simples e fica difícil da pessoa entender. Vai falar, eu estou entendendo a palavra de Deus hoje. Fala, através da minha fé, tudo vai ser transformado na minha vida. Tá? Você não sabe, mas eu vou dizer para você, você que não sabe, você aqui, você tem capacidade de orar para uma pessoa, por exemplo, lá na Inglaterra, tá? Lá em Minas Gerais. Sabe por quê? Porque você vai orar no Espírito, e para o Espírito não tem distância. E a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. E você coloca a palavra em movimento, o próprio Senhor Jesus dá ordem aos anjos. E se Ele quiser, Ele mesmo ora para o problema e acabou. Tá? Você ora por uma situação e ainda não aconteceu, aí você fala, poxa, já orei 3 vezes, 4 vezes, 20 vezes, não aconteceu nada. Você está declarando a tua derrota. Tá? Quantos dias Daniel orou?
E às vezes até culpa Deus. E Deus está acordando os anjos dele para a batalha, porque a luta está travada e você nem está sabendo. Você está aqui embaixo, quando eu falo você, ser humano, blasfemando. Você tem que, quando entrar numa batalha, você não desistir. Tá? Você vai usando as armas que você tem. Você orou, não aconteceu, você jejua. Não aconteceu, você sobe monte. Não aconteceu, você acorda de madrugada. Mas você tem a certeza que Deus vai operar na tua vida. Quem tem essa certeza, levanta a mão. É isso. Então, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados malignos. Por que fala? Com o qual podereis? Porque depende da tua atitude. Se você ora,